Esse artigo foi extraído do livro Como Pensar em Xadrez, de Jan Przewodnicki e Marek Sołzinski. É um livro que fala sobre pensamento no xadrez. E eu peguei um capítulo interessante aqui, que eu aplico muito na minha vida como xadrista, que também acho que vai ser de muita ajuda para vocês. O capítulo chama Estabelecendo Objetivos. E ele começa assim: atualmente é aceito em psicologia que uma pré-condição de se alcançar o sucesso no esporte, negócios ou na vida pessoal é o estabelecimento de objetivos. Para que um objetivo ou um resultado desejado seja corretamente formulado, ele tem que satisfazer vários critérios. Aqui listamos os mais importantes. Um objetivo deve ser mensurável. Todos os dias, o jogador de xadrez deve ser capaz de checar se ele está mais próximo de alcançar seu objetivo. Concreto. O objetivo se refere ao comportamento observável. Positivo. A formulação do objetivo não é eu não ficarei chateado, e sim, eu vou manter a calma. Eu vou, ao invés de eu vou tentar. Ambicioso. O objetivo gera entusiasmo e é motivador. Realista. O objetivo é ambicioso, mas realista. Limitado. Deve ser estipulado tempo para alcançar o objetivo, e ele deve ser claro quando for alcançado. Consistente. O objetivo deve estar em harmonia com outras metas e valores importantes. Satisfatório. O treinamento ou prática por causa do objetivo é em si aprazível. Vale a pena, em certo momento da carreira ou do autodesenvolvimento, marcar os objetivos mais importantes, de acordo com a divisão abaixo. Objetivos principais da carreira. Objetivos a longo prazo que tenham a ver com os objetivos principais estabelecidos da carreira. Objetivos detalhados oriundos de objetivos de longo prazo. Alguns exemplos. Objetivo principal da carreira: chegar a grande mestre. Objetivos a longo prazo: analisar e anotar pessoalmente, consultando a literatura existente, 300 jogos de David Bronstein. Objetivos detalhados: criar um catálogo das posições mais importantes dos jogos de Bronstein, nas quais ele tenha quebrado as regras básicas das estratégias e táticas do xadrez, e escrever um artigo sobre isso em uma revista de xadrez. O jovem jogador de xadrez pode, por conta própria, ou junto com um treinador, estabelecer um plano extenso para a realização de objetivos concretos, com um alcance muito amplo. O plano poderia, por exemplo, cobrir os seguintes elementos: aberturas, o meio do jogo, finais, treinamento para senso tático em xadrez, treinamento em estratégia do xadrez e jogo posicional, conhecimento profundo de um herói, um jogador de xadrez que se possa tomar como modelo, erudição e conhecimento geral da cultura do xadrez, contemporâneo e histórica, agendamento de partidas e treinamentos, táticas de torneio, desenvolvimento de rigidez física e mental. No final das contas, é possível criar um modelo mestre definitivo, um ideal proporcional à predisposição individual do competidor. O efeito de uma abordagem geral à realização dos objetivos pode ser a consciência clara de quais técnicas o competidor deverá adquirir durante os vários anos do processo de treinamento. Nesse ponto, vale a pena responder a 3 questões. Primeiro, o que eu devo fazer? Segundo, como eu devo fazer? E terceiro, por que eu vou fazer isso? A resposta para a primeira questão marca a direção da atividade. A resposta para a segunda se refere ao método para alcançar o objetivo. A resposta para a terceira origina os fatores motivadores e incentiva a ação. Vamos ver um exemplo de um modelo na prática. O que?
alcançar o nível de mestre em F2 e F3 contra a defesa Pirk. Como? Através de estudos diários dos jogos dos grandes mestres. Por quê? Para na próxima temporada conseguir ganhar de algum grande mestre. É muito importante criar o terceiro elemento do trio, o porquê. E o treinador, quem tem um papel crucial na criação, na manutenção e no reforço da motivação do competidor. O treinador tem que assegurar que o treinamento é adequadamente variado para evitar a monotonia, que o jogador se sinta pessoalmente envolvido no processo de planejamento e que desfrute do sucesso ao longo do caminho. Também vale a pena enfatizar que hoje em dia acentua-se a projeção de carreira a longo prazo. Isso não se aplica somente aos esportes. O plano abaixo faz uma transferência desse pensamento para uma divisão concreta de atividades. Planejamento. Exercícios de treinamento. Execução. Minutos. Sessões de treinamento. Horas. Período de treinamento. Dia. Ciclo pequeno de treinamento. Semana. Ciclo médio de treinamento. Meses. Ciclo grande de treinamento. Ano. Fase de aprendizado. Anos. Para concluir essa sessão sobre o significado dos objetivos no desenvolvimento de um jovem jogador de xadrez, apresentamos um exemplo possível de trabalho sistemático para o alcance dos objetivos. Exemplo. Jogadores de xadrez de uma certa região devem iniciar um grupo de abertura temática. Por exemplo, um trio de competidores pode se tornar especialista na linha E4, E6, cavalo F6, cavalo C3, G6 e bispo E3, seguido por F2 F3, que define a variação, e dama D1 D2, com ideia de roque na ala da rainha e uma batalha de peões na ala do rei, como uma maneira ativa de reagir contra a defesa Pirk. Aqui nós recomendamos os seguintes passos. Intenção. Forme o grupo, defina um local e hora para o encontro, estabeleça tarefas e responsabilidades, que consequências serão sofridas se o trabalho não for completado a tempo. Estabeleça os padrões de trabalho com o treinador, em particular, o que o grupo quer alcançar e quanto tempo deve ser destinado à realização das etapas, e em que ponto quer concluir a experiência. Conhecimento. Selecione de banco de dados, livros, revistas e boletins todos os jogos relevantes de especialistas nesse sistema. Por exemplo, Leonid Udazin, Nigel Short, etc. Olhe através de todos os jogos-chave sozinho em casa. Escolha um grupo de posições críticas, aquelas que têm uma avaliação escura nos comentários. Analise as posições críticas junto com o grupo, selecione planos apropriados para o meio de jogo e prepare novidades para experimentar. Organize um torneio temático interno ou jogos de treinamento baseados nas posições críticas, por exemplo, um jogo rápido. Além disso, escreva um artigo teórico conjunto com um grupo sobre o assunto F2 e F3. O artigo será a arma secreta dos membros do grupo. Por até 2 anos, esse artigo deverá ser constantemente atualizado com experiências de jogos e torneios. O objetivo a ser alcançado nessa etapa. Os jogadores terão o conhecimento adquirido com a avaliação dada em um nível de 2.400 a 2.500 elo. O treinador deverá avaliar se o objetivo específico foi alcançado ao testar, se o competidor se lembra minuciosamente dos jogos mais importantes, se o competidor é capaz de especificar as variantes principais junto com as avaliações finais das linhas e dos planos seguintes do jogo, se o competidor é capaz de especificar todas as posições críticas que são importantes para a avaliação final da linha F2 e F3. Quais novidades o competidor preparou para essa linha? Através da análise do jogo, se o competidor jogou a abertura em um nível de grande mestre. Jogos de torneio. Todos os participantes do grupo compartilham análises, jogos e anotações. Checar e pesquisar se melhorias foram introduzidas nas variantes já jogadas. Após 2 anos de atualizações, publicar um artigo teórico
em uma revista estrangeira. Objetivo: os competidores devem colher alguns benefícios como ganhar familiaridade com uma avaliação de abertura em nível mais alto, aprender os princípios de trabalho em equipe, adotar hábitos profissionais de trabalho em aberturas, entender alguns princípios da evolução perpétua no xadrez. Através de uma abordagem tão sistemática, os jogadores de xadrez alcançarão mais um objetivo. Eles aprenderão os bons hábitos de uma abordagem profissional à solução a longo prazo de problemas, que pode ser útil para o futuro em suas próprias carreiras, como por exemplo em administração. Aplicar a metodologia acima a uma nova avaliação de abertura, onde teremos uma transferência de técnicas, hábitos de trabalho, assim como os benefícios chamados de transferência de aprendizado, através do que fica mais fácil, por exemplo, dominar uma segunda ou terceira língua estrangeira sucessivamente. Aqui acaba o capítulo e eu espero que tenha sido de ajuda para vocês. E eu posso dizer para vocês que eu fiz essa experiência. Minha equipe era formada só de uma pessoa, na qual eu treinava, e que foi muito produtivo para mim. Em relação à abertura que eu jogava e melhoria em relação a torneios e resultados nos torneios. Então eu posso dizer que dá certo essa abordagem em relação à abertura, mas você pode fazer com muitas outras coisas. Não só com abertura, pode ser finais, meio jogo. Qualquer tipo de falha que você tenha no teu jogo, você pode criar um grupo de 3 pessoas que tenham a mesma falha ou as mesmas falhas e tentar saná-las com um treinamento específico naquele setor que você tem falha, junto com os seus amigos. Obrigado.